No final de janeiro de 2025, vazou um documento anônimo contendo supostas avaliações de publicitários sobre o trabalho com figuras brasileiras famosas, como artistas e influenciadores. O documento em questão, chamado de Planilha dos Influenciadores, expôs críticas sobre o cumprimento de prazos, a execução de campanhas de marketing e principalmente a conduta dos influenciadores nos bastidores. As avaliações vão desde qualidade na entrega e simpatia até grosseira e arrogante. Claro que não podemos levar tudo que foi dito ao pé da letra. Cada caso é um caso. No entanto, eu gosto quando essas coisas vêm à tona, pois servem como um lembrete de que os famosos são seres humanos acima de tudo, sujeitos a cometer erros. O problema é que os fãs têm a tendência de colocá-los em um pedestal. Recentemente, um ícone da indústria musical foi envolvido em uma série de crimes abomináveis, episódio conhecido como caso P. Diddy. P. Diddy, também conhecido como Puff Daddy, foi responsável pela carreira de diversos famosos, como Justin Bieber, Jay-Z e do falecido Notorious Big, um dos maiores rappers de todos os tempos. P. Diddy enfrenta acusações de assédio, abuso, violência sexual, extorsão e até tráfico humano, revelando a realidade obscura por trás da fachada de um artista talentoso que superou inúmeras barreiras até alcançar o sucesso. A constante exibição de uma vida perfeita nas redes sociais, uma imagem idealizada, é o que muitos artistas querem que você acredite. No entanto, assim como todos nós, eles são passíveis de erros, só que em uma escala mais perigosa, pois tem fama e dinheiro. Essa idolatria se transforma em munição para os famosos, transmitindo a falsa ideia de que podem fazer de tudo. Dê poder ao homem e você descobrirá quem ele realmente é. Sean John Combs nasceu em Nova York em novembro de 1969. Aos 3 anos, perdeu o pai, tragicamente assassinado, e teve uma infância extremamente difícil, na qual sua mãe trabalhava incansavelmente para sustentar a família. Desde cedo, ele já demonstrava interesse pelo rap, exibindo um talento que o levou a participar de diversos clipes, incluindo da famosa Diana Ross. Sean, assim como sua mãe, trabalhava entregando jornais para ajudar nas despesas de casa. Durante seus estudos na faculdade, conseguiu um estágio na gravadora Uptown Records e posteriormente fundou a sua própria, a Bad Boy Records, em 1993. Ele alcançou o sucesso comercial através do rapper Notorious Big, para quem atuou como empresário. Após a morte de Big, Sean lançou seu próprio álbum, No Way Out, de 1997, que foi aclamado pela crítica. A carreira como músico, produtor e empresário cresceu exponencialmente, e em 2015 ele foi considerado uma das pessoas mais ricas da indústria, com um patrimônio estimado em $1 bilhão. Depois de se envolver em alguns problemas com a lei, junto de sua namorada da época, a cantora Jennifer Lopez, Sean decidiu mudar seu nome, passando a ser chamado de P. Diddy. P. Diddy ficou muito conhecido por suas white parties, eventos nos quais os convidados só podiam vestir branco. Essas festas se tornaram um símbolo de status. Ser convidado significava que você havia chegado lá. A nata da sociedade marcava presença todo verão em sua casa em Long Island. Lá, a elite se misturava a artistas, grandes empresários e outras personalidades. Dentre os famosos que participaram dessas festas, destacam-se LeBron James, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Justin Bieber e muitos outros. A essa altura, P. Diddy já era considerado um ícone mundial. Porém, em setembro de 2024 ele foi preso, alvo de centenas de acusações graves. Foi descoberto que, além das white parties, Diddy também realizava as chamadas freak-off parties, festas privadas marcadas por sexo e drogas. Descritas como maratonas sexuais, essas festas ocorriam em hotéis de luxo e muitas vezes duravam dias. Durante os eventos, tanto homens quanto mulheres eram supostamente drogados e forçados a participar de atos sexuais prolongados. Substâncias eram utilizadas para facilitar o controle sobre as vítimas. Além disso, Diddy teria registrado esses encontros em vídeos, usando as gravações para ameaçar e chantagear os participantes, garantindo assim o silêncio deles. Muitos convidados eram atraídos por promessas de contratos musicais ou dinheiro, mas acabavam sendo coagidos a participar de atividades degradantes. Testemunhas relataram que, durante esses eventos, algumas vítimas eram impedidas de sair, até que os desejos de Diddy fossem atendidos. Ainda há relatos de violência física, nos quais o rapper teria agredido participantes que se recusaram a seguir suas ordens.
Ainda não se sabe ao certo tudo o que era feito por Diddy, nem quais famosos também participavam dessas festas. Em 2001, o jornal The Independent entrevistou Diddy e perguntou se ele já tinha lido O Grande Gatsby, clássico da literatura norte-americana. E ele respondeu: "Se eu li O Grande Gatsby, eu sou o Gatsby." Em abril de 1925, Francis Scott Fitzgerald lançou um dos maiores romances americanos da história. O Grande Gatsby expõe a superficialidade da alta sociedade da época, revelando o brilho ilusório por trás do glamour. Fitzgerald publicou esse livro em uma fase de declínio de sua carreira, depois de ter vivido a glória dos anos de 1920. O autor já havia publicado grandes obras, incluindo romances, contos e poesias. Ele e sua esposa, Zelda, eram figuras conhecidas nos círculos mais extravagantes da época, frequentando festas luxuosas rodeadas de celebridades, escritores e milionários. Durante muito tempo, Fitzgerald desfrutou do estilo de vida que descreveu em suas obras. O que torna O Grande Gatsby fascinante é que o autor, depois de ter experimentado tudo isso, percebeu a ilusão por trás dessa vida de glamour e pôde documentar a ambiguidade do fascínio que temos pelo status e o vazio que essa busca incessante pode gerar. A história se passa nos anos de 1920, durante a icônica Era do Jazz, um período em que os Estados Unidos estavam em uma posição econômica muito forte após a Primeira Guerra Mundial. Essa época ficou conhecida por um estilo de vida mais despreocupado, regado ao hedonismo, glamour e rebeldia. As festas eram extremamente comuns, e apesar de o álcool ser proibido na época, continuava sendo amplamente consumido. As elites e celebridades levavam um estilo de vida luxuoso, impulsionado pelo crescimento da indústria e do entretenimento. As mulheres usavam vestidos brilhantes, joias chamativas e roupas mais curtas. A Era do Jazz foi também a era dourada de Wall Street, quando a Bolsa de Valores americana viveu uma enorme expansão, alimentada pelo crescimento econômico, pelo consumo em massa e pela especulação financeira. Muitos homens passaram a investir no mercado de ações, buscando boas oportunidades. A economia americana cresceu rapidamente, criando uma nova classe de milionários. Isso gerou uma divisão entre os ricos de longa data, Old Money, e os que haviam enriquecido recentemente, New Money. Os New Money gastavam dinheiro desenfreadamente, muitas vezes promovendo festas e eventos para impressionar e atrair atenção. Já os Old Money se viam como a elite natural da sociedade e olhavam os New Money com desdém, considerando-os inferiores, bregas e sem classe. Essa época de excessos culminou na grande crise de 1929, que transformou completamente o cenário otimista da Era do Jazz, levando o país de um período de luxo para anos de recessão profunda, marcados pelo desemprego em massa e dificuldades sociais. O Grande Gatsby se passa justamente nesse período de extravagâncias, mas também de muita superficialidade. A história é contada por Nick, um jovem de classe média que se muda para Long Island, com o objetivo de enriquecer na Bolsa de Valores. Sua casa é modesta, especialmente em comparação com as mansões de seus vizinhos. Um deles é Gatsby, um misterioso milionário conhecido por suas festas extravagantes, sempre lotadas de convidados. Nick então é convidado por Gatsby para uma dessas festas. Lá, ele percebe que a maioria das pessoas não conhece Gatsby pessoalmente, e cada um tem uma teoria diferente sobre como o ricaço fez a fortuna. Não sabemos exatamente como Gatsby enriqueceu, mas sabemos que suas atividades eram no mínimo suspeitas e que ele mantinha conexões com figuras duvidosas, como contrabandistas de álcool. Durante o livro, descobrimos que Jay Gatsby não é seu nome real, mas um nome inventado para que ele não fosse associado à pobreza de sua infância. As semelhanças com a trajetória de P. Diddy são enormes. Ambos saíram do nada, mudaram seus nomes e também promoviam festas gigantescas em suas casas em Long Island. Nick é primo de Daisy, uma jovem extremamente rica, casada com Tom, um ex-colega de universidade de Nick. Tom também é muito rico. Em uma das festas de Gatsby, Nick acaba conhecendo o milionário e descobre que ele tem planos para ele. Gatsby quer que Nick marque um encontro com Daisy. Isso porque Gatsby e Daisy se conheceram anos antes, quando Gatsby ainda estava no exército, e ele sempre foi encantado por ela. No entanto, por ser muito pobre, seu amor era inviável. Então, ele prometeu que ficaria rico e voltaria para buscá-la. Porém, Daisy agora estava casada e tinha uma filha.
O problema é que Tom constantemente a traía com outra mulher casada. O livro conta a história da tentativa de Gatsby de reconquistar Daisy e mostra a visão de Nick, um homem que claramente não tinha o status dos demais e pôde perceber como esse mundo de glamour era sedutor, mas ao mesmo tempo fútil. Um clássico é um clássico porque consegue ultrapassar as barreiras do tempo, influenciando a cultura e mostrando como suas críticas podem ser interpretadas por diferentes gerações. Mesmo sendo um livro de 1925, O Grande Gatsby continua extremamente atual. É fácil encontrar hoje pessoas superficiais, escondendo-se atrás de uma imagem fabricada de suas vidas. Em junho de 2013 foi lançado o filme O Grande Gatsby, uma adaptação do livro de mesmo nome. Leonardo DiCaprio interpretou um dos papéis principais. O ator sempre esteve envolvido em polêmicas, sendo considerado mulherengo, usuário recorrente de drogas e, curiosamente, amigo e frequentador das festas de Diddy. Em 2001, DiCaprio e Tobey Maguire, famoso por seu papel em Homem-Aranha e que também interpreta Nick em O Grande Gatsby, participaram de um filme chamado Don Plum. Esse longa ficou conhecido como o filme proibido de DiCaprio, por ser extremamente explícito e ter sido gravado quase inteiramente de improviso, o que pesa negativamente para eles, pois seus personagens fazem comentários extremamente machistas e falam sobre sexo de forma pejorativa. A obra é tão controversa que foi censurada nos Estados Unidos e no Canadá. Inclusive, DiCaprio processou o diretor e ficou obcecado em impedir que o filme fosse exibido. Atualmente, Don Plum está disponível no YouTube para quem quiser assistir. As polêmicas envolvendo DiCaprio não param por aí. Ele pode ser visto em diversas fotos ao lado de Diddy. Os dois eram muito próximos. Em uma entrevista para a Vogue, Diddy chegou a afirmar que o primeiro nome em qualquer lista de convidados para suas festas era o de DiCaprio. Who's the person that's number one on that invitation list? Leonardo DiCaprio. O ator também teve diversas namoradas, e muitas delas reclamaram de suas atitudes. Ele é conhecido por namorar apenas mulheres muito jovens, supostamente tendo um limite de idade, de 25 anos. Uma de suas namoradas foi a modelo brasileira Gisele Bündchen, que descreveu um pouco do seu relacionamento com ele no livro Lições. No livro, Gisele relata como o namoro com DiCaprio a influenciou negativamente, levando a hábitos destrutivos, como beber e fumar, além de crises de pânico. Ela chegou inclusive a considerar tirar a própria vida durante o relacionamento dos dois. É curioso que O Grande Gatsby, uma obra que critica duramente o estilo de vida vazio da elite, esteja ligado a atores tão polêmicos que parecem usufruir desse mesmo glamour. Esses eventos ajudam a expor um lado pouco conhecido dos grandes artistas, um lado que muitos tentam esconder. O problema é que muitas vezes somos atraídos por essa vida luxuosa, como se fosse superior. Mas o livro serve justamente para quebrar essa ilusão e revelar a realidade obscura por trás desse mundo dos famosos. A casa o deixou espantado. Jamais estivera numa casa tão bonita antes. Mas o que dava a Daisy uma intensidade de tirar o fôlego era o fato dela morar ali. Para ela, algo tão casual quanto a barraca no acampamento era casual para ele. Esse é um trecho de quando Gatsby conheceu Daisy. Perceba que o que deixou ele obcecado por ela foi sua riqueza, e como aquilo para ela era natural. Gatsby imagina como essa vida é melhor, o mesmo que acontece conosco quando vemos alguns famosos na tela de nossos celulares. Havia um mistério consumado naquilo. Indícios de quartos mais belos e frescos no andar superior, de atividades alegres e radiantes acontecendo. Aqui, no andar superior, reflete uma vida superior. Havia sinais, e não provas, de uma vida mais bela e feliz. Gatsby ficou completamente apaixonado por essa ilusão de uma vida rica e feliz. Pense um pouco em como isso é comum na nossa realidade. Ao vermos um story, por exemplo, temos sinais de uma vida bela e feliz, mas são sinais e não provas de que aquilo é realmente real. A reflexão de Nick sobre Tom e Daisy no final do livro demonstra como uma vida de luxo, glamour e status quase sempre é acompanhada de uma vida materialista e superficial. Quebravam e esmagavam coisas e criaturas, então se entrincheiravam atrás de seu dinheiro, ou se escondiam por trás de sua indiferença, ou seja lá o que fosse que os mantinha juntos, enquanto deixavam que as outras pessoas limpassem a sujeira que haviam feito.
O Grande Gatsby é um clássico da literatura mundial e ficou para a história não apenas como uma crítica à sociedade americana da época, mas também às que vieram depois. Se você tiver interesse em ler o livro, algo que eu fortemente recomendo, acesse o link da descrição, compre e ajude o canal.